Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado do boi gordo, da produção de carne bovina. Vamos falar também da produção de etanol de milho, um mercado em franco crescimento. E eu vou comentar da polêmica carne vegetal. Vou conversar com Michele Mancinelli, ela é do setor de comunicação e marketing do Senar, e nós vamos falar sobre a comunicação no agro, a pluralidade do setor agropecuário. E vamos falar também da produção de biodiesel. O Brasil terá em breve o maior produtor, a maior produtora de biodiesel do mundo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do boi gordo, da produção de carne bovina. O boi gordo, ele seguiu por mais uma semana em trajetória de alta no mercado físico e maior dificuldade de compras das indústrias frigoríficas, em conjunto com a demanda que também está firme e intensa e que dão sustentação para as cotações. A esse contexto está resultando em um cenário positivo para os aumentos contínuos na cotação do boi gordo, já dando alguns sinais para acima e podendo chegar bem acima dos R$300 por arroba. Na Bolsa, o mercado futuro, vamos dizer, não teve a mesma firmeza do mercado físico, mas está aumentando, com todos os contratos apresentando ajustes, vamos dizer assim, com menos firmeza em alguns dias e também até ajustes negativos. A disponibilidade de carne com osso para o setor atacadista, ela foi menor em comparação com as últimas semanas e isso está atrelado à diminuição dos abates e, consequentemente, na queda da produção de carne. Após 7 semanas de aumentos consecutivos, os reajustes de preços da carne no mercado atacadista estão começando a aparecer no varejo. Mesmo em uma primeira quinzena do mês, período sazonalmente caracterizado por um aumento no consumo, a população pôde começar a sentir os impactos de uma menor oferta e de um preço mais salgado, o que pode levar a uma retração nas compras. E agora vamos comentar da produção de etanol. Vamos dizer assim, o etanol de milho, que é um mercado que está em franco crescimento. A empresa Impasa, maior produtora de etanol de milho do Brasil, ela anunciou agora o início da operação de expansão da biorefinaria de Sinop, lá no Mato Grosso. E, dessa forma, ela pode ser considerada a maior unidade produtora do mundo de biocombustível à base de cereais. Segundo a empresa, o complexo ao norte do Mato Grosso é de 2019, operando em 2 fases até o ano passado. A Impasa construiu as outras 2 fases desde então em Sinop, que agora entra em funcionamento. A planta completa em Sinop, ela foi projetada para produzir 2 bilhões e 100 milhões de etanol, de litros de etanol por ano, processando cerca de 4,6 milhões de toneladas de milho na segunda safra. Esse volume, ele representa cerca de 10% da produção de milho do Mato Grosso, o maior produtor brasileiro do cereal. A unidade de Sinop também pode produzir 1 milhão de toneladas de farelo DDG e 105 mil toneladas de óleo, coprodutos do etanol de milho, além de 804 mil gigawatts de bioeletricidade. Ao todo, foram feitos investimentos de 4 bilhões e 100 milhões de reais em Sinop. Segundo a empresa,
a Impasa iniciou, vamos dizer, as suas operações lá no Paraguai no ano de 2018 e expandiu para novas unidades. Atualmente, são 2 plantas no Paraguai e 3 em operação aqui no Brasil. Em Sinop, lá no Mato Grosso, Nova Mutum também no Mato Grosso e Dourados no Mato Grosso do Sul. E outras 2 em construção, uma em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, e uma em Balsas, no Maranhão. A produção de etanol de milho tem sido crescente no país, devendo atingir cerca de 20% da produção total brasileira na safra atual. O restante, 80%, são feitos a partir de cana-de-açúcar. E agora vamos falar um pouquinho da produção de biodiesel. O Brasil vai ter em breve a maior produtora de biodiesel do mundo. E essa maior produtora de biodiesel do mundo é o Grupo Potencial, que anunciou um investimento de 600 milhões de reais para aumentar a capacidade de produção de biodiesel da fábrica localizada em Lapa, lá no estado do Paraná, que assim formará o complexo maior, com maior capacidade de produção do biocombustível a partir do óleo de soja do planeta. Com o investimento, a marca vai acelerar o seu projeto de expansão para chegar a uma produção de 1 bilhão e 620 milhões de litros de biodiesel por ano, incentivada pela nova legislação de carbonização nacional. A transição energética, ela é um movimento mundial, irreversível, e nosso país está avançando significativamente para garantir a segurança jurídica, a previsibilidade dos investimentos no setor e, consequentemente, estabilidade na matriz energética. Os projetos da ampliação já iniciaram e a execução de obras está programada para 2025, com conclusão em 2026. Em paralelo a esse movimento, o Grupo Potencial está construindo uma nova esmagadora de soja. Carlos Eduardo, que é o vice-presidente comercial operacional e de relações institucionais do Grupo Potencial, ele disse agora recente que o grupo vai produzir aproximadamente 25 milhões de litros de óleo por mês e ainda vai comprar aproximadamente 50 milhões de litros mensalmente para garantir a produção de biodiesel. A esmagadora, ela integra o complexo industrial do grupo e representa um investimento da ordem de 2 bilhões de reais, com conclusão de obras para o primeiro semestre de 2026. E agora vamos falar do mercado externo de exportação de proteína animal. As exportações de proteína animal brasileira registraram um aumento de 30% entre janeiro e setembro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX. O destaque no período foi a carne bovina. Nos primeiros 9 meses deste ano, 1.840.000 toneladas do produto foram embarcadas, com receita líquida de 8 bilhões 280 milhões de dólares. Enquanto isso, ao longo de todo o ano passado, 2 milhões de toneladas, vamos dizer assim, tiveram o exterior como destino e com faturamento de 9,4 bilhões de dólares. De acordo com o diretor do Canal Rural, o Giovanni Ferreira, a estimativa é que em 2024 termine entre 2,2 e 2,3 milhões de toneladas da proteína embarcadas, crescimento de 10 a 15% em relação ao ano passado. Somando o complexo carnes, o Brasil deve atingir um recorde absoluto nas exportações. Provavelmente nós vamos ter aí, seguramente nós vamos superar 8 milhões de toneladas, que vai ser um recorde absoluto, podendo chegar próximo a 9 milhões de toneladas exportadas das 3 carnes, suína, bovina e frango, enquanto no ano passado atingimos 7,8 milhões de toneladas.
E depois do intervalo, nós vamos falar da polêmica carne vegetal e eu vou conversar com Michele Mancinelli. Ela é da área de comunicação e marketing do Senar e nós vamos falar sobre comunicação no agro, a pluralidade do setor agropecuário. Nós voltamos já ao Minuto Só. Nós estamos de volta e agora nós vamos comentar da polêmica carne vegetal. O Tribunal de Justiça da União Europeia, ele decidiu que alimentos à base de plantas, como hambúrgueres, salsichas, elas podem continuar a ser rotulados com nomes que imitam os seus equivalentes de carne, em uma disputa acirrada que durou mais de 3 anos. E o caso ele foi levado ao tribunal pela Associação Vegetariana da França, Associação AVF, e pela União Vegetariana da União Europeia, depois que uma lei nacional francesa de 2022 proibiu o uso de termos associados à carne, como hambúrguer, asas ou bife, para comercializar produtos à base de plantas. Os legisladores, eles argumentaram que termos como hambúrguer vegetal poderiam enganar os consumidores, fazendo-os acreditar que os produtos à base de plantas têm o mesmo valor nutricional da carne ou que contém carne. A França não é o único país a tentar proibir os hambúrgueres vegetais. Em 2023 foi a vez da Itália, que se juntou à lista de países que buscam restringir a rotulagem de produtos de carne à base de plantas, quando os legisladores propuseram a proibição da produção e venda da carne cultivada. Essa medida ela foi tomada, apesar do mercado à base de plantas lá na Itália, que foi avaliado em mais de 640 milhões de euros, ou seja, 3,8 bilhões de reais, crescendo 16% entre 2021 e 2023. O Brasil ainda não tem uma regulamentação específica sobre essa rotulagem de produtos plant-based, embora haja esforços significativos nesse sentido. O debate envolve o governo federal e legisladores estaduais com participação ativa de organizações da sociedade civil e representantes da indústria plant-based. Um dos principais marcos dessa discussão foi a abertura de uma consulta pública em julho do ano passado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A proposta visa estabelecer um marco regulatório que definiria padrões de identidade e qualidade para produtos plant-based, incluindo regras para rotulagem. E agora eu vou conversar sobre comunicação do agro. E eu vou falar esse tema com a Michele Mancinelli. A Michele ela é diretora de comunicação e marketing do Senar Goiás e vem fazendo aí um trabalho diferenciado nessa área. A área do agro é diferente das outras áreas, por isso precisa uma comunicação, vamos dizer, diferenciada também. Michele, é um prazer tê-la aqui, bom dia. Olá, Toninho, é uma alegria estar aqui contigo. Tudo bem? Tudo ótimo. Pois é, Michele. Quando eu convidei a Michele para falar sobre isso, eu falei assim, Michele, na comunicação do agro tem uma receita de bolo? Ela falou, não, não tem. É mais ou menos isso, né? Isso mesmo. Receitinha de bolo para o agro não cola. De fato, não dá certo. Até porque nós temos, o agronegócio ele é muito rico em Goiás, no Brasil, como em qualquer outro local, e é extremamente pluralizado. Ou seja, a receitinha de bolo, que muitas das vezes cabe para um setor, não cabe para o agro. A gente costuma dizer o seguinte, 2 fazendas, onde a divisa é uma cerca, os 2 mexem com pecuária de corte, os 2 têm animais da raça Nelore. A realidade de um é totalmente diferente da realidade do outro, né? Com certeza,
pode ser totalmente diferente. Um município para o outro, o comportamento muda. A forma de consumir conteúdo, de relacionar, ele é diferente. Muitas vezes o manejo ali com aqueles animais também difere. Então, isso muda a forma como ele consome conteúdo, como ele consome informações e como ele vai trabalhar com elas. Então, no caso da comunicação focada no agronegócio em Goiás, exige realmente muita habilidade para que seja aderente ao produtor rural. Habilidade e um vasto conhecimento, né? A gente sempre fala que o agro é uma empresa produtiva a céu aberto. A gente depende de inúmeros fatores, principalmente condições climáticas. O agro tem a época certinha para plantar. A vaca tem a época certinha para inseminar, para o bezerro nascer numa época que não sofra estresse, para poder se desenvolver e para poder produzir muita carne ou muito leite. Então, são detalhes que vamos dizer, o povão, de maneira geral, não entende. Quer ir lá no supermercado e comprar uma carne de primeira, um alface, um tomate, enfim, uma fruta, mas por trás disso tem um mundo que é fantástico, né? Com certeza. E o que a gente precisa fazer? Também como área de comunicação e como profissionais de comunicação. Colocar a botina no pé e ir para a propriedade rural, conversar com o produtor, conversar com a família rural, entender a sua realidade e como é que ele quer realmente receber, né, tudo que nós produzimos no quesito de conteúdo, de informação. E hoje nós, Sistema FAEG, Senar e FAG, fazemos isso. E eu posso dizer que com habilidade, até porque nós hoje atuamos, Toninho, de uma forma direta, pegando desde crianças com o programa Agrinho, nós pegamos os jovens com a FAEG Jovem, que é um projeto robusto, é a maior federação jovem do país, né? Nós trabalhamos aí também os influenciadores do agro, aí eu estou dizendo quem está dentro da propriedade rural, muitas vezes é um gerente da fazenda, é um peão, enfim, quem está ali dentro da propriedade. Eu não estou dizendo influenciadores no quesito só de comunicação, não, também fazem parte, mas eu estou falando dentro da propriedade. E nós atuamos com o público produtor rural também, que muitas vezes difere a faixa etária, como é que ele, qual que é a convivência dele, aonde ele está, qual que é o meio que ele está inserido, quais são os meios de comunicação também que ele consome. É muito rico, é por isso que eu digo que é pluralizado. E o sistema hoje faz isso com clareza e, claro, nós temos muito que evoluir, é um trabalho contínuo e eu sei que a gente já avançou bastante e juntos nós conseguimos evoluir cada vez mais. Uma coisa que me chama muita atenção, isso a pessoa não tem culpa. Um estudante, quando ele se forma em agronomia, veterinária ou zootecnia, ele é o suprassumo da capacidade, né? A hora que ele cai dentro de uma fazenda, com todo respeito, as pancadas que levam, dá dó, porque na teoria é uma situação, na prática é totalmente diferente. Quando ele pega o canudo, ele tem que entender o seguinte: agora que ele pegou o canudo de profissional de veterinário, zootecnista, agrônomo, é lá na fazenda que ele vai começar a entender como é que as coisas funcionam. Então, ele tem que tomar muito cuidado, porque na maioria das vezes, hoje um produtor, dependendo do produtor, ele conhece muito mais do que qualquer professor e qualquer aluno de mercado interno, mercado externo, inclusive tecnologias, né? Então, essa comunicação, essa aproximação da pessoa que está entrando na área com o setor produtivo, precisa tomar muito cuidado, porque senão leva cabeçada, não leva? Com certeza. É igual vocês na FAEG, lá no Senar, no IFAG, vocês têm que estar por dentro de tudo. Quem trabalha hoje na FAEG e no Senar, se não tiver o mínimo de conhecimento sobre uma área rural, sobre o sistema produtivo, não fica ali não. É viver a realidade do produtor. Não adianta estar alheio e achar que vai conseguir fazer um bom trabalho. E vocês estão fazendo um excelente trabalho, né, Michele? Estamos evoluindo, né? Constantemente, com certeza. Exige muito, até porque a gente precisa falar com diversas frentes dentro dessa inclusive pluralidade. Política, né? Também, claro. A política é uma peça-chave. Então, até isso você tem que entender, para poder fazer com que a coisa ande.
ande como tem que ser andado. Então, a Michele, que trabalha na área de marketing, na área de comunicação, eu sei que ela pena pra caramba, não é por falta de conhecimento, não é isso. É porque tem tanta coisa acontecendo e você tem que entender basicamente de todo aquele universo. Só para você ter uma noção, o Senar aqui em Goiás deve ter mais de uns 180, 200 cursos. Muito mais. Muito mais do que isso. Quer dizer, não é fácil você viver nesse universo que é diferente de todos os outros setores, né? Com certeza. Realmente é, e é importante assim, que todo mundo... Aí eu já vou aproveitar, que todos, né? Aí eu estou dizendo a população de uma forma geral, precisa conhecer mais sobre o agro. E eu vou continuar afirmando, tudo é agro. O então, pior é que é mesmo. Tudo é agro. A roupa que eu estou vestindo é agro, isso é agro, tudo é agro. O travesseirinho que eu deito ali à noite para dormir é agro. E é muito importante que todos... O sabonete que usa, o creme dental que você usa é agro. Não Então, tem nada que não fuja do agro. Então, é muito importante que todos tenham conhecimento sobre e busquem conhecer um pouco mais sobre quem é o agro em Goiás. Isso é importante também para quem quer, né, trabalhar com comunicação, com marketing, com eventos dentro do agro. Primeiro é conhecer quem é o agro, o que o agro representa, como é que ele se desenvolve. E depois, de fato, conhecer quem são os produtores rurais, a família rural, como é que é a dinâmica do negócio rural. Só para você ter uma noção, em torno de 70% a 80% do dinheiro que gira aqui no estado de Goiás vem do agro. Aqui, basicamente, todas as cidades as cidades sobrevivem do agro. E todas essas cidades faz com que Goiás esteja onde? Entre os 5 maiores produtores do país. Só isso. O agro é a mola propulsora do nosso estado de Goiás. Essa área de comunicação é uma área muito importante dentro do agro. E a gente, eu já estou há, 40, 45 anos dentro do agro e todo dia a gente está aprendendo. Por incrível que pareça, a gente tem muito chão para andar ainda e eu fico vendo as maravilhas que são desenvolvidas no agro, como agora nós temos os combustíveis que estão chegando por aí, que realmente vão fazer a diferença no mundo. E tudo isso produzido com tecnologia brasileira. É muito bonito, né? Com certeza. É apaixonante. É apaixonante. Eu já estou há quase 8 anos no agro, não tem como sair. Não tem não. Olha, você que está nos acompanhando, se você quiser bater um papo com a Michele trabalha aqui no Senar, em Goiânia, e ela é da área do marketing, na área da comunicação, e o Senar hoje tem dezenas de cursos para você fazer, inclusive uma série de cursos gratuitos. Michele, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, foi um prazer tê-la aqui e até a próxima. Eu quem agradeço a oportunidade. E vamos continuar comunicando, que vale a pena. Isso mesmo. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: poucos são aqueles que veem com seus próprios olhos e sentem com seus próprios corações. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.